Galera, é o seguinte, eu recebi uma missão extremamente importante de assistir o lançamento agora aí em junho, né, que lançou agora em junho e ficou disponível recentemente no streaming, que é Os Observadores. Inclusive lá no início do ano, quando eu vi o trailer, né, eu vi a notícia desse filme que seria produzido, o marketing, né, a questão do marketing pega muito, que te deixa muito hypado, isso é muito perigoso, hein? Toma cuidado com isso, o hype tem que acabar. Enfim, pensamentos intrusivos, enfim. Eu vi o trailer, Os Observadores, aí tem toda aquela pegada terrorzão, thrillerzão e pá. E aí, minha surpresa. E aí, no caso, eu tava pensando que era irmã do diretor, de um diretor muito famoso aí. Mas, na verdade, é a filha do cara. A filha do cara tá, né, trilhando o mesmo caminho do pai e tal, que é a Ishana Night Shyamalan. O filme é vendido dessa forma. Filme de Ishana Night Shyamalan. Filha do M. Night Shyamalan. E aí, enfim. Mas, assim, é interessante, que como... eu vou já adiantando esse ponto aqui. Como o primeiro filme dela, o primeiro filme da Ishana, com um grande orçamento e tal, com atores ali, né? Inclusive tem a Dakota Fanning, que é uma estrela aí de Hollywood. Volta e meia ela aparece, elas dão as carinhas ali e tal. Uma atriz excelente, desde muito pequena, muito boa atriz, né? E a prova, né? Tá aí, né? O desenvolvimento dela. Bom, aí me pegou. E como primeiro filme, ok, gostei, bacana, ok, na média, né? Mas enfim, vamos lá. Aquele recado importante, deixa o like, se você é novo, se inscreve, tá? Segue a gente lá no Instagram, porque esse filme, inclusive, que vou falar aqui com vocês, vou dar aqui as minhas impressões e tentar convencê-los de assistir, principalmente para quem não gosta de thriller, a passar a gostar de thriller no estilo Shyamalan, né? Família Shyamalan. Como eu falei, deixa o like, se inscreva, né? Comenta e compartilha e principalmente a curtida, tá? Deixa aí a curtida e a gente não vai ter nem vinheta aqui, ó, coceira na perna. Não vai ter nem vinheta porque eu quero ser o mais rápido possível pra gente começar já falando sobre o filme. Bora lá, do que se trata o filme Os Observadores? O filme se passa ali na Irlanda, agora eu não vou me lembrar, não sei se é a capital da Irlanda, mas eu acho que não é a capital da Irlanda, é uma cidadezinha da Irlanda que se passa. Começa basicamente ali, né, a protagonista da história é a personagem da Dakota Fanning. Aparentemente ela tem ali uma parada com o passado dela, que fica assim, opa, tem alguma coisa aí, né, uma coisa aí mal explicada, já no início do filme, já fica assim bem claro, porque é a apresentação da personagem, né? E ela é aquela pessoa assim que tá vivendo na Irlanda, parece que ela vem de outro país, dos Estados Unidos, alguma coisa assim, parece que ela fugiu de alguma coisa. Até então isso fica meio que suspenso, isso já inicia já como um mistério da própria personagem, já vai construindo daí a personagem. E aí a gente descobre que ela é uma artista, ela desenha muito bem, parece que o desenho, né, a arte, ela é meio que um recurso para ela, como é que se diz? Para ela fugir da realidade, para ela fugir dos problemas dela, para ela fugir, mais tarde a gente vai descobrir do trauma que ela tem do passado dela. Calma que eu não vou dar spoiler nem nada, é só construindo aqui a personagem, o jeito que eles vão construindo pra gente. Ao mesmo tempo que vai construindo, vai apresentando algumas coisas ficam ali pelo meio do caminho, mas lá na frente eles mostram pra gente o que é esse elemento que definiu essa personagem. Então eu já começo daí bem interessante. E essa personagem da Dakota Fanning, além de ser uma grande artista, né, uma desenhista, uma ilustradora muito incrível, uma artista muito incrível, ela tem um hábito que eu achei bem interessante, que dá a entender que ela se produz toda. Ela vai lá, toma um banho, geralzão, pá, e aí coloca uma maquiagem, uma roupa, coloca uma peruca. Inclusive, no quarto dela tem várias perucas. Ela bota uma peruca, ela sai na noite, aí tá lá num pubzinho, Irlanda, pá, pubzinho e tal. Aparece um cara, um jovem, e nossa, você vem sempre por aqui? Mais ou menos isso. E aí o cara começa a dar em cima dela, ela, sim, e tal, pai, o cara já percebe que ela não é dali, que ela é norte-americana e tal. Aí fica ali, né, um interesse recíproco, né? Pai, aí
dá a entender que ela faz isso todas as noites, todas as noites. Ela se veste, muda o nome e se encontra com uma pessoa que se interessa e depois é a vida que segue, inclusive. Basicamente, é tipo exatamente amor líquido. Que aí você fica assim, caramba, que estranho isso, né? Bem estranho, bem radical esse amor líquido dela, enfim, né? Relembrando aí, né, o conceito lá do Baal. Enfim, segue, no dia seguinte ela recebe uma missão. Ela recebe uma missão, ó, você tem que levar esse papagaio lindo, amarelo, nunca tinha visto, papagaio amarelo. Ó, você tem que levar esse papagaio aqui para uma reserva, para um local, que eles vão pegar esse papagaio e vão cuidar dele lá e colocar ele para ser inserido novamente na natureza. Acho que é mais ou menos isso. Ela pega esse papagaio e na hora que ela tá andando ali, uma floresta sinistra, sinistrona, parece que existem alguns lugares que tem um adendo. Existem alguns lugares que tem uma paisagem tão cinematográfica que nem precisa de inserir alguma coisa. É só a floresta, é só a paisagem, pronto. Nesse segundo ato, que ela vai caminhando, tentando descobrir o que está acontecendo e tal, e aí, aí parece que o filme ele muda de tom, né? Aí vai já para um terrorzão, suspensão e pau não. É só suspense, vocês entenderam. Enfim, me lembrou muito o filme que ele fez, A Vila. Eu não lembro agora de que ano que é esse filme, mas me lembrou muito, profundamente, A Vila. É um filme, inclusive, muito bom, excelente filme. E aí ela vai caminhando e aí uma coisa estranha, ela vê uma placa, né, escrita assim, ó, se você passar daqui é sem retorno. Ela vai andando, escuta uns barulhos na mata, sai correndo, aí até que ela encontra uma mulher aparentemente, parece que é ela, mais velha, mas é só um falso padrão, no caso. E aí ela sai correndo atrás dessa mulher. E aí a mulher, aparentemente, tá ali meio que pra ajudar ela. A mulher sabe onde ela tá e o que tá acontecendo ali. Enfim, aí a mulher grita a ela, essa mulher mais velha. Aí ela sai correndo, o que tá acontecendo e tal. Não, a gente tem que sair daqui, vamos embora, que senão a noite tá chegando. E eles estão vindo pra cá. Os observadores estão vindo pra cá e a gente tem que correr. Eles vão correndo, até que eles encontram... E a Dakota Fênix, juntamente com essa mulher, ela se esconde, vamos dizer assim, se protege dentro de uma espécie de um bunker, de uma fortaleza. Aí entra, fecha a porta bem pesada, né, de metal, pá. Eles entram dentro desse local, desse abrigo, tipo um abrigo, e aí rapidamente ela já tem que se entender ali, entender as regras daquele local, que há regras novas ali, que eles têm que cumprir, arrisca essas regras. Aí ela entra dentro desse abrigo, aí a mulher vira pra ela e fala assim, vem, vamos ficar aqui todo mundo bonitinho aqui em formação, porque eles estão vindo nos observar. No início, nessa parte, a gente acha que é uma coisa, mas lá na frente é outra coisa totalmente diferente. Eu acho que ali, né, esses elementos iniciais ali do mistério foram muito bem inseridos, mas depois as explicações que vão sendo dadas, aí meio que vai perdendo, né, aquele mistério que tinha lá. Talvez se não tivesse mostrado quem são os observadores, explicado o que eles são, talvez seria até mais interessante, tipo um estilo Cloverfield, né? Tipo, tem o filme lá Cloverfield, que tem um monstro que tá atacando a cidade, mas a gente nunca consegue ver esse monstro, fica sempre naquela coisa, tem a ameaça tá vindo, a galera tá correndo, tá tudo destruindo, a gente tá ouvindo o monstro, mas a gente não vê ele. Bom, pelo menos o espectador não vê ele. Mas até que no final do filme eles mostram o tal do monstro lá do Cloverfield, aí perde a graça a parada. Então assim, eu acho que o ponto do filme, onde que ele se perde, é dessa metade em diante, onde a diretora e o roteiro vai tentando explicar o que é aquilo, o que está acontecendo com eles, com todo um elemento academicista, porque tem um cara lá que é tipo um pesquisador e tal, enfim. Mas no fundo, quando eles estão dentro desse abrigo, várias coisas vão acontecendo. Aquela típica relação em situações extremas, né? A galera começa a surtar, começa a ver uma coisa ali, coisa que não existe. Mas realmente, existem coisas que habitam essa floresta. A floresta é meio mágica, vamos dizer assim, porque aparecem... Para mim, quando aparecem as runas, no display do som dela, do aparelho de som dela no carro, automaticamente, quando aparece para mim as runas, e sabendo o básico das runas, para mim, é um local mágico. E realmente, é um local mágico, mas é um local mágico, digamos assim, de um aspecto mais negativo, vamos dizer assim. É um mágico negativo, assim. É um mágico, não é tão saudável para o ser humano, por assim dizer. Enfim, e aí, lá naquele abrigo,
acontece algumas coisas, inclusive nessa primeira parte, quando ela logo chega e ela tem que ficar na formação, aí tem tipo um espelho, a janela, que depois ela vai descobrir que é uma janela, que vira uma espécie de um espelho, ela não consegue ver os observadores, essas criaturas que ficam lá fora, observando eles, toda noite eles aparecem. Então nessa primeira parte, quando os observadores eles chegam, dá pra gente ouvir uma claque de palmas. Aí, tipo, ela joga essa referência, esse elemento, e aí do nada desaparece. Realmente ficou meio fora ali, sem lógica e tal, porque a explicação que vem depois não faz nenhum sentido com essa apresentação. Mas enfim, aí vão acontecendo algumas coisas, eles descobrem uma coisa ali, uma coisa aqui. Ela descobre a regra ali daquele mundo, que ali o tempo dura 10 horas, toda noite eles têm que ficar naquela formação para os observadores observarem eles, e não tem saída. Se ela passar daquela placa que ela viu, ela está perdida. Ela não consegue mais voltar para o abrigo. Ela vai ficar rodando, como numa espécie de eterno retorno e nunca voltará. Aprendido as regras, entendido as regras, acontece algumas coisas ali. Porque quando a personagem da Dakota Fanning, quando ela chega dentro daquele grupo, que é a mulher mais velha e dois jovens, né, uma moça ali que se perdeu com um esposo que sumiu, que desapareceu, e um rapaz novo, quando ela chega dentro desse grupo, ela meio que causa uma instabilidade, ela meio que causa ali ela traz um pouco de um caos ali, e também relacionado ao próprio passado dela. E ela começa a questionar e dá muito errado e tal. Aí eles acabam descobrindo que nesse abrigo existe um alçapão, né? Aí eles abrem esse alçapão, vai lá para dentro do alçapão, né, para se proteger, e eles descobrem que por baixo do abrigo tem uma espécie de bunker. E aí ali todas as respostas vão sendo respondidas, né? No final das contas, quando eles entram dentro desse bunker, tem ali todo um aparato tecnológico, analógico, por assim dizer, na época ainda do analógico, né, da fita VHS, enfim, do tubo CRT, as televisões, né, de tubo e tal, mas que mesmo assim essa tecnologia atrasada, vamos dizer assim, ela vai conseguir ter acesso aos arquivos de um pesquisador da universidade local, que é uma espécie de historiador / antropólogo, alguma coisa nesse sentido, arqueólogo, alguma coisa nesse sentido, e ele monta tudo aquilo ali para ficar observando esses observadores, que são criaturas mágicas que vivem nesse mundo, nesse local. É o mundo deles, basicamente. Aí, conforme vai apresentando essas respostas a essas perguntas, o que são isso, por que tem isso ali, aí eu lembrei de Nora Roberts, né, da escritora Nora Roberts, que é uma escritora best-seller, né, que ela escreve ali fantasias. Acho que a gente pode colocar uma fantasia urbana, talvez, que ela escreve muito sobre fadas. Eu lembro que tem o único livro que eu li na minha vida toda dela, que é um livro que se passa na Irlanda, que é uma história que mescla elementos de realismo com realismo fantástico, né? Que a protagonista ela sai dos Estados Unidos e vai ali para a Irlanda, talvez descobrir o passado da família. Faz muito tempo que eu li esse livro dela, que era uma trilogia, eu li só o primeiro livro. É bacana, é legal para quem gosta de fantasia. Eu tava nessa vibe de fantasia, então eu tava lendo tudo de fantasia naquela época. E aí ela, dentro desse livro da Nora Roberts, ela fala sobre o reino das fadas, o príncipe das fadas, que o reino das fadas, as fadas de modo geral, elas são de origem irlandesa. O reino delas se encontra ali no subsolo da Irlanda. E aí, em vários momentos eu lembrei desse livro dela, por conta de alguns elementos folclóricos que é inserido nesse filme. Tem muitos elementos folclóricos. A gente poderia colocar que é uma dark fantasy, né, digamos assim, bem no estilo Labirinto do Fauno, um pouco melhor, digamos assim, nos efeitos especiais. Não que Labirinto do Fauno seja ruim, pelo contrário, é também maravilhoso. Os efeitos práticos, né, do Labirinto do Fauno são só histórias diferentes, contadas de formas diferentes, com objetivos também diferentes. E aí a história vai se desenrolando dessa forma.
toda a resposta tá ali, é vinculada à natureza, vinculada ao folclore. Eu acredito que essas criaturas, bom, de acordo com a leitura que eu faço, a interpretação que eu faço, é a força da natureza em contraste com o ser humano e a tecnologia dos seres humanos, porque tem um momento lá, o cara ele vai falando assim, eles conseguem imitar qualquer forma de qualquer indivíduo, eles conseguem reproduzir a forma de um indivíduo, mas eles estão aprendendo ainda a fazer as mãos eles ainda não conseguiram fazer. O que eu lembrei disso? Eu lembrei de um grande problema em relação às inteligências artificiais, generativas, inclusive. Aquelas inteligências artificiais que geram imagens e elas não conseguem gerar, até hoje tem esse problema, de gerar mãos. As inteligências artificiais, elas não sabem gerar mãos perfeitamente. Então, quando você vê um filme, um vídeo, na verdade, um vídeo curtinho de uma inteligência artificial, para ela conseguir fazer tudo aquilo ali, inclusive a mão perfeita, aquilo ali são horas e horas da pessoa ali, né, do profissional jogando, alimentando aquela inteligência artificial com várias informações, horas e horas para ela aprender a reproduzir o mais básico possível de mãos, inclusive. Mas enfim, então a história, os observadores é basicamente um filmão, né, um thrillerzão, terrorzão, que mescla esses elementos fantásticos, né, de dark fantasy, né, que agora que eu falei, lembra bastante a temática, né, a pegada do Labirinto do Fauno. Inclusive, fica aí a dica desse filme, né, maravilhoso, do Guilherme Del Toro, o Labirinto do Fauno. Excelente filme, enfim. Mas aí no final das contas, depois de todo esse terror que ela passa, de todo esse trauma que todos eles passam, eles conseguem voltar. E aí no final é o quê? Ela se reconcilia com o passado dela, a personagem da Dakota Fanning. Ela queria esquecer, né, o passado dela, ela queria não aceitar que ela fez aquilo, que não aceitar e sempre colocar em cima dela mesma que ela era uma péssima pessoa, uma pessoa mal, porque o que aconteceu lá na passado foi culpa dela. Então depois que acontece tudo isso, meio que ela aceita o que ela fez e não tem volta, não tem retorno, ela não pode mudar o que aconteceu e ela basicamente aceitando isso, ela consegue aceitar a si mesma e aí volta a restabelecer laços e contatos com a família dela lá nos Estados Unidos. Então, no final das contas, é uma espécie de uma jornada, né, ao mundo sombrio e aí volta, né, bem na pegada ali da jornada do herói, enfim. Espero que eu tenha convencidos a assistir esse filme, né, Os Observadores, mas tem alguns dias que eu assisti esse filme e eu não lembro se ele está disponível. Eu vou colocar aqui, vai aparecer, né, as palavrinhas. Eu não sei se ele está disponível ou na Prime Video ou na Max. A Max, que é, desculpa, a antiga HBO. Mas enfim, um desses dois. Ou na Max ou na Prime Video. De boa, bonitinho, para ir lá assistir, curtir, voltar aqui e deixar os seus comentários. Valeu? Era isso o vídeo de hoje. Obrigadão por assistir até aqui. E se você gostou, se você não gostou, se você conhece o Labirinto do Fauno ou outra história de Dark Fantasy, né, filmes de Dark Fantasy, coloca aí filmes com essa temática gótica, Dark Fantasy, suspense, terrorzão, sem ser gratuito, que tem toda uma história ali envolvida. Deixa aí nos comentários. É isso. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.